João Dias da Silva, esta semana houve novidades relativamente à comissão que vai determinar a compensação aos professores integrados na BCE e nos problemas da BCE. Era isto que a FNE estava à espera? Houve realmente um desenvolvimento legislativo com a constituição da Comissão e a determinação, embora de uma forma difusa, daquilo que é a sua missão, a sua constituição e o seu prazo de funcionamento. Aquilo que nós desejávamos em relação a esta matéria é que todas as soluções fossem encontradas o mais rapidamente possível. As pessoas foram envolvidas num processo complexo, com despesas que foram superiores àquilo que as pessoas esperavam, em função daquilo que foram erros reconhecidos pela própria administração. Nós entendemos que esta Comissão deveria ter sido sujeita a uma apreciação por parte dos diferentes atores com vista à determinação daqueles elementos. A sua missão, a sua composição e a sua durabilidade. Não tendo sido assim, verificamos que há, relativamente à composição da Comissão, dúvidas quanto à sua real independência, quanto à sua missão, uma indefinição, quanto àquilo que são as pessoas que são envolvidas no que será o seu procedimento, e quanto à sua duração, é, na nossa perspectiva, excessiva, já que os seus efeitos só serão produzidos em meados do ano de 2015. Portanto, preocupa-nos muito esta nova falta de consideração por pessoas que foram envolvidas num processo pelo qual não são responsáveis e, particularmente, ainda quando ainda não sequer o próprio diploma define qual é o âmbito, quais são as pessoas que estão envolvidas nestes procedimentos. Torna-se essencial que o Ministério, sobre esta matéria, seja claro e que procure que as soluções sejam tomadas, sejam escolhidas, sejam selecionadas na base da negociação, da concertação e do envolvimento de todos os elementos que estão envolvidos no processo. Ontem também, no Parlamento, o Ministro Nuno Crato voltou a trazer para a agenda da educação a questão da municipalização do ensino. Importa também nós voltarmos a frisar, a FNE tem uma posição muito clara relativamente a este tema. Sim. Chegam-nos informações de que estão a ser desenvolvidas negociações entre o Ministério da Educação e alguns municípios relativamente a uma solução de experiência sobre a transferência de competências para os municípios. Dissemos desde o princípio que queríamos ser parte do processo e desde já registramos negativamente o facto de o processo estar a ter desenvolvimento sem que nós estejamos a ser ouvidos. O facto de termos dito que queríamos ser parte do processo não significa que estejamos de acordo com aquilo que está a ser feito, sem nosso conhecimento, sem a nossa intervenção, sem que possamos emitir qualquer opinião a propósito daquilo que são as negociações que estão a decorrer entre o Ministério da Educação e esses municípios, tanto mais que aquilo que está aqui envolvido diz respeito às condições de trabalho e à situação laboral de trabalhadores docentes e não docentes. Nós consideramos, em termos genéricos, que a proximidade das decisões relativamente às questões educativas e às populações é importante e que faremos tudo para que as populações estejam em linha com aquilo que são as decisões que são tomadas quanto às políticas educativas locais. E temos sobre isto também perspectivas muito claras quanto àquilo que deve ser uma renovação do entendimento do Conselho Municipal de Educação, com uma nova composição, com novas atribuições e em que as opiniões dos diferentes atores tenham realmente valor. Aquilo que nós estamos a ver neste momento é que há uns atores privilegiados, que são o Ministério da Educação e os municípios, os presidentes de Câmara e os vereadores, sem que os outros intervenientes no processo sejam ouvidos relativamente àquilo que é o conteúdo destes acordos que estão a ser preparados. E é bom que se frise que nós não apadrinhamos nenhum dos acordos que venha a ser celebrado sem que nós tenhamos sido parte
quer como sindicatos representativos destes trabalhadores, quer os próprios trabalhadores destas escolas, sem que tenhamos sido envolvidos neste processo. Aliás, nós dissemos desde sempre que era essencial que qualquer procedimento de transferência de competências do Ministério da Educação para os municípios e que dissesse respeito aos trabalhadores docentes ou não docentes, tivesse a preocupação de os envolver na determinação das soluções, no encontro das soluções, na definição daquilo que vai ser ou poderá vir a ser um maior envolvimento da comunidade nas decisões relativas às políticas educativas. Preocupa-nos muito que haja a continuação de um processo de celebração de protocolos, de contratos entre o Ministério da Educação e municípios e que esteja tudo isto a decorrer de uma forma que não é transparente, de uma forma em que os interessados não são partes no processo de decisão e sem que outros sejam ouvidos relativamente às soluções que possam ser encontradas. Portanto, da nossa perspectiva, há a necessidade de arrepiar caminho e fazer com que todo este processo envolva todos os atores que têm a ver com esta transferência de competências para os municípios. Se entendemos que algumas competências podem ser transferidas para os municípios no quadro até do que têm sido práticas anteriores, nomeadamente no que diz respeito a transportes escolares, a ação social escolar, construções escolares, manutenção do parque escolar, aquilo que disser respeito a todas as linhas que visam o estabelecimento de edifícios em condições para os alunos, a realização das próprias atividades comuns, a disponibilização de equipamentos comuns para as diferentes escolas. Achamos que sobre isto há necessidade de continuar a evoluir e melhorar relativamente a procedimentos anteriores. Se queremos entrar em novas áreas, em novos domínios, e que essas áreas e domínios tenham a ver com o exercício profissional, com o desenvolvimento de carreiras, com a segurança, estabilidade na carreira, sobre estas questões é necessário ouvir quem representa estas pessoas ou as próprias pessoas. E é fundamental que o Ministério da Educação entenda que a disponibilidade que a FNEM manifestou relativamente à análise deste processo não possa ser entendida como uma subscrição cega daquilo que são procedimentos que estão a ser adotados, sem que nós tenhamos qualquer conhecimento do seu conteúdo, do seu calendário.